A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Dr. Omar, do Seminário Gospel de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Estamos aqui na sede mundial do Seminário Gospel em Ituiutaba. É um grande prazer conversar com os nossos 54 mil alunos ao longo desses 32 anos, dos últimos 32 anos. É um grande prazer conversar com os nossos 9.093 pastores, bispos e apóstolos que eu consagrei ao longo dessa temporada. É um grande prazer conversar com os internautas, todos aqueles que estão assistindo essa live nesse momento. Nós estamos aqui parabenizando também os nossos 12 mil pastores convencionais filiados ao Conselho Federal de Pastor, do qual eu sou o presidente. Também cumprimentamos os nossos 14 mil convencionais filiados à CGIADB, Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil e Exterior, do qual também eu sou o presidente. Eu, como reitor, fundador e diretor-geral da Faculdade Gospel, estamos aqui em Ituiutaba nesse momento, primeiramente para dar os avisos. Tínhamos um congresso marcado para dia 10 e 11 de abril próximo passado e foi adiado para setembro. Por máximo que nós estivéssemos fazendo os avisos desse adiamento, infelizmente ainda apareceram alguns irmãos de carro, agora na quinta e sexta passada, ficaram tristes devido ao adiamento, mas nós tínhamos passado e-mail, telefonema, live, dezenas de lives, avisando sobre o adiamento. Mas por um motivo ou outro, alguns dos irmãos que haviam feito as inscrições não pegaram, não tiveram condições de saber da nova data e compareceram aqui. Estão suspensas as reuniões por aglomeração de pessoas, estão suspensas devido ao problema do coronavírus, essa peste profética que está atacando o planeta Terra nesses últimos dezembro até agora, últimos 5 meses. Portanto, queremos dizer que o nosso congresso está remarcado com a permissão e a graça de Deus para os dias 25 e 26 de setembro desse ano 2020. Aqueles que haviam feito as inscrições, aproveitamos tudo, aproveitamos o preço da taxa, que era um rateio, nós não cobramos para ungir e consagrar pessoas a pastores, bispos e apóstolos. As taxas eram para cobrir as 4 refeições, 2 pernoita, o centro de convenções, que é alugado do maior hotel aqui de Ituiutaba, beca, fotografia, álbum e etc. Então a gente faz um custo final, dependendo da quantidade de pessoas inscritas, e fazemos um rateio e a pessoa paga apenas o rateio. Tudo aquilo que você pagou de rateio ficou aproveitado, você poderá vir dia 25 de setembro sem pagar acréscimo nenhum. E aqueles que ainda não tinham feito as inscrições, ou porventura não ficou sabendo desse evento nosso, ainda há tempo. Basta você entrar em contato no 0800 777 2050 ou então por meio de nosso site seminariogospel.com.br e o nosso atendente ou uma de nossos atendentes irá conversar com você, fazer a sua inscrição, marcar a sua data de estar aqui em Ituiutaba em setembro agora desse ano 2020 para receber a unção e a consagração. Se você tem o chamado de Deus, se você tem a vocação de Deus para ser obreiro, para ser ministro de confissão religiosa, para ser pastor, bispo ou apóstolo, então essa é a sua oportunidade de comparecer em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, aqui no centro do Brasil, aqui perto da cidade de Goiânia, fica a 500 quilômetros, 400 quilômetros ao sul de Goiânia, aqui perto da cidade de Uberlândia, fica a 130 quilômetros da cidade de Uberlândia, aqui perto de São José
do Rio Preto, no noroeste paulista, e de Barretos também, do noroeste paulista. Fica a 350 quilômetros de Barretos e também São José do Rio Preto. Portanto, se você é um obreiro de Deus, se você já trabalha na obra de Deus, ou se você tem intenção, tem o chamado de Deus, tem o dom e a vocação para ser pastor, bispo e apóstolo, faça a inscrição e venha estar conosco, porque será derramado óleo da consagração sobre a sua cabeça. No shofar, o óleo descerá sobre a sua cabeça e você será ungido e consagrado, e Deus vai modificar a sua atitude, e você passará a ter mais paixão pelas almas, e você receberá a documentação legal que as leis brasileiras exigem, que a prefeitura exige, que o carcereiro de um presídio, que a polícia criminal de um presídio exige, que o cartório criminal de uma comarca exige, para que você possa ser reconhecido como ministro de confissão religiosa perante a lei brasileira e ter livre trânsito, tanto no presídio, quanto em hospital, quanto em igrejas em geral. E aí então você poderá apresentar a sua documentação, a sua credencial de carteira, o seu certificado de pasta ou de quadro, e ficar ali na recepção da sua igreja, na entrada da sua igreja, na secretaria da sua igreja, exibido ali para todos, para que todos possam ver que você já é um pastor legalizado, um pastor credenciado, um pastor autorizado pelas leis brasileiras e, sobretudo, um pastor ungido e consagrado com o óleo santo derramado da parte de Deus na sua cabeça, para que você então possa ser um pastor credenciado, um pastor cheio de dons, um pastor cheio de fruto do Espírito Santo, um pastor cheio de alegria. E aí então você vai ter condições de instalar o seu próprio ministério, de fundar a sua própria igreja, ou ser pastor auxiliar em outra igreja aí da sua cidade, ou da região, ou do exterior. Portanto, se você tenha o dom, a vocação e o chamado de Deus para ser pastor, venha, faça a sua reserva e venha estar conosco aqui nos dias 25 e 26 de abril do ano 2020. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, já consagrei, ungi e ordenei 9.093 pessoas aos cargos de obreiros nas categorias de pastor, bispo e apóstolo, e também de missionário no Brasil e em 54 países. Já viajamos, já consagramos lá no Japão, já viajamos e consagramos na Coreia do Sul, na China, lá de onde iniciou o coronavírus, por meio daqueles insetos, né? Que o povo ali come insetos, rato, morcego, cobra, come de tudo. Então estão dizendo que o coronavírus iniciou-se lá. Pelo menos esse último agora, o novo coronavírus que foi achado, localizado no ano passado, 2019, especificamente no mês de dezembro, foi lá. Mas a ciência tem demonstrado que o coronavírus é um vírus que ataca o aparelho respiratório, e ele provoca gripe, e provoca lesão pulmonar, e provoca também febre, tosse seca. Por isso que eu estava usando aqui, não é? Estava agora andando no centro da cidade, conversando com o pessoal que trabalha aqui conosco, então estava usando a máscara. Tem pessoas que também usam luva, usam óculos para se proteger, porque tem muitas pessoas que podem às vezes até estar com o coronavírus, esse novo, e não tem sintoma, é o chamado assintomático, e ele fica 7 dias sem sintoma, e depois no 8º dia ele começa a descer para o pulmão e começa a dar uma febre muito forte, e as pessoas no 10º, 12 dias pode ir até para a UTI, e de lá com 14 dias ou sara, ou a pessoa sara, ou a pessoa morre.
incubado ou por falta do aparelho respiratório. Então é uma moléstia que dura 14 dias no organismo do ser humano. Nós temos localizado na Bíblia Sagrada a palavra de Deus que esse novo coronavírus é uma peste profética. É uma peste profética escrita no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, onde os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus ali em Jerusalém, e o Senhor Jesus soltou a palavra que os dias dele estavam contados aqui na terra, e o Senhor Jesus deu a notícia para os seus discípulos e demais seguidores, como por exemplo Maria, Lázaro, José já teria morrido no ano 33 depois do nascimento de Cristo. A teologia e a Bíblia viu que ele ficou afastado, não é, dos acontecimentos dos 4 evangelhos. Então ali estava um grupo de quase 120 pessoas no dia de Pentecoste, e no dia que o Senhor deu a notícia foi quando ainda estava aqui na terra, no Mateus 24, de 1 a 14, e ele conversando com os discípulos, que iria subir para a glória, mas que depois iria retornar à terra para buscar a igreja. Então os discípulos ficaram já preocupadíssimos, pensando que o Senhor Jesus iria subir para a glória naquele momento, mas daí 2, 3 anos, 5 anos, ou quiçá 10 anos, o Senhor Jesus iria retornar para buscar a igreja, não sabendo os discípulos que o Senhor Jesus iria demorar mais de 2000 anos, porque já estamos completando os 2000 anos que ele disse essas palavras de Mateus 24, versículo de 1 a 14. E o Senhor Jesus disse, especificamente no versículo 7, que antes do retorno dele, do segundo advento dele à face da terra para buscar a igreja, o Senhor Jesus disse que iriam ter alguns acontecimentos proféticos, e dentre esses acontecimentos, o versículo 7 fala guerras. Já tivemos, né? Fala guerras com S, várias guerras, rumores de guerras, pestes. Já tivemos a guerra do ano 1917, que é a chamada Primeira Guerra Mundial. Tivemos a primeira peste, a peste da gripe espanhola, no ano 1918, um ano após guerra. Os soldados vinham todos cansados, trôpegos, mutilados, doentes da Segunda Guerra Mundial, e a peste, a primeira peste na terra, convulto mundial. Tiveram outras em séculos passados, convultos regionalizados, mas essa primeira peste, convulto mundial, ela matou, alguns historiadores falam que foram 50 milhões de pessoas, outros 80 milhões de pessoas, outros mais otimistas ou então realistas, não sabemos como, afirmam que foram 100 milhões de pessoas. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, do ano de 39 a 45. Depois tivemos várias pestes, peste do câncer, peste do câncer do sistema cardíaco, das doenças do coração, pestes até mesmo agora da AIDS, que não está tendo cura, peste do ebola, localizado lá na África. Inclusive tive notícia por meio de reportagem que ebola está voltando em alguns países da África. E também esse coronavírus foi estudado já na década de 30, década de 40, no ano de 64 descobriram que o coronavírus, corona porque ele tem forma de uma coroa, aumentado 35 milhões de vezes pelo microscópio, enxerga uma coroa cheia de pontinhas, por isso que ele recebeu a denominação de coronavírus, porque é um vírus orgânico, que quando entra na mucosa por meio do olho, por meio do nariz ou por meio da boca, ele desce a faringe, ele chega até o pulmão e ele atinge os alvéolos do pulmão e ele ali reproduz. Esse vírus corona reproduz,
em contato com a célula do alvéolo pulmonar, ele reproduz e ele gera milhões de vírus. E aí infecciona o pulmão, aí tem que incubar pelo aparelho respiratório da mecânica dos nossos conceituados hospitais. Ele acaba com o pulmão da pessoa, acaba com a respiração e incubando pode salvar ou pode morrer a pessoa. Então é uma peste que agora chegou na espécie categoria de novo e está acabando com a alegria da humanidade. Peste profética enviada por Deus. No Mateus 24:7, o Senhor Jesus Cristo falou que iria ter. A guerra é pela vaidade e o poder do coração maligno do homem. Há guerras, não é? A Primeira Guerra Mundial atacou especificamente a Europa, lá com Mussolini. Lá não era o tempo de Hitler. Hitler foi da Segunda Guerra Mundial. Então o tempo lá dos governantes da Itália, dos países ali da Europa Central, e também com alguns foras que ajudaram muito pouco. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, no ano de 39 a 45. É pelo poder maligno satânico do coração do homem que o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, predisse, e Mateus escreveu, Mateus 24, de 1 a 14. Então, as guerras são várias. Depois da Segunda Mundial, vieram guerras esparsas. Veio a Guerra Fria, que é os Estados Unidos de um lado e a Rússia de outro lado, com seu bloco das repúblicas socialistas que foram extintas agora já nas últimas décadas do século XX. A Rússia, o poder da União da República Socialista Soviética, fragmentaram-se, desmembraram-se os países da Rússia e acabou-se a Guerra Fria, ou pelo menos 90% dela. Mas guerras esparsas vimos por toda a localidade, até mesmo no pós-guerra. Nós vimos lá no Oriente Médio várias guerras para aqui e para ali. Nós vimos poderes de associações malignas, como o Talibã e tantas outras, a Al-Qaeda e muitas outras, que jogam bomba, que fazem-se de homens bombas, que fazem o maior terrorismo, que religiões que se dizem de Deus, mas não são de Deus, porque não seguem o Senhor Jesus Cristo como cabeça e como líder. Então matam-se em nome das religiões heréticas e pagãs, guerras usando o nome da própria religião. E vimos por todos os locais, até mesmo agora, não é? Quando unem vários países no Oriente para acabar com o terrorista, para pelo menos tentar acabar com o terrorismo, e provocam guerras de refúgios de milhões de pessoas que vivem naqueles países do Oriente Médio ali, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e todos aqueles países, especialmente os países que seguem outras doutrinas que não as cristãs. Portanto, estamos com o mundo cheio de princípio de dores. Eu que estive na Europa, que estive em túnel que cabia até 350 mil pessoas, soldados e familiares de exército e pessoas de primeira classe que ficavam em túneis, ali na Varsóvia, ali na Áustria, ali na Alemanha. Estive lá pessoalmente tirando foto quando eu fui fazer o meu livro Terceira e Quarta Guerra Mundial do Apocalipse, que já tem 30 anos quando lancei. Esse livro, Terceira e Quarta Guerra Mundial, é um livro que fala tudo sobre a escatologia apocalíptica e os demais versículos bíblicos, e também sobre preságios, prognósticos de escritores seculares. Nós fizemos para demonstrar para os nossos leitores cristãos, por meio do meu conhecimento de política internacional. Estive lá, entrei dentro, fotografei, entrevistei e fiz o meu livro Terceira e Quarta Guerra Mundial. A Quarta Guerra Mundial está para vir depois do milênio.
A terceira está para começar a qualquer momento. Eu andei passo a passo os caminhos de Hitler e fiquei sabendo dos milhares de veículos, Mercedes-Benz, caminhão grande, que ele fez milhares, mais de 50 mil, e espalhou por todos os países da Europa, com mantimentos que colheu, que pegava, que confiscava, mas ele não teve uma estratégia muito perfeita, e ele acabou sendo abatido. A história, alguns falam que ele suicidou-se, mas extinguiu-se, terminou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida em duas, fizeram o Muro de Berlim, separando as duas Alemanhas. Também tive o prazer e a oportunidade de tocar a mão em alguns restos das muralhas, que lá estão cheios de piche, de pichações, de desenhos daqueles escritores, daquelas pessoas que são artistas, tanto da Rússia, dos demais países da Europa, quanto de toda a Europa, que ali fazem no que ainda resta do Muro de Berlim. Portanto, estamos vivendo hoje um momento profético chamado o princípio de dores. O momento que estamos vivendo hoje chama-se princípio de dores, e deve ter e precisa ter essa peste do novo coronavírus, para que se cumpra o princípio de dores, o começo das dores, para começar as dores, porque a dor perante a profecia, ela significa a grande tribulação, aonde 1/3 da humanidade quer ficar para a grande tribulação, que prevê que o mundo hoje tenha aí, vamos supor, já 8 bilhões de pessoas. E suponhamos que o arrebatamento ocorra hoje. E a teologia já fez um estudo estatístico, levando em consideração a quantidade de cada cristão que existe em cada país. A teologia, estatisticamente, comprovou-se que existem apenas 5% de cristãos salvos, genuínos, que estão aptos e preparados para o dia do arrebatamento. E também a teologia comprova pelos estudos bíblicos que a pessoa que está no período da inocência, que vai de 0 até 8, 9, 10 anos, dependendo da sociedade cultural que a pessoa esteja vivendo, que a criança esteja vivendo, então a teologia estipula, vamos supor, 10% de crianças. De 8 bilhões, tira 10%, são 800 milhões. De 8 bilhões, tira 5% de cristãos genuínos. Ô pastor Omar, só 5%? Não pode ser mais? Essa é a média mundial. O Brasil pode até que tenha 20, 25 ou 30% de pessoas, cristãos genuínos, que serão salvos. Algumas igrejas, alguns teólogos defendem até 30%. Melhor, tomara que seja. Outros defendem 20, 25. Outros mais pessimistas defendem apenas 15 ou 18%. A gente fala 5% porque a estatística da teologia mundial estudou que tem países, os maiores países de maior população demográfica não são cristãos, como por exemplo a China, que tem 1,5 bilhão de pessoas e 0% cristão. É um índice menos que 0,001%, e praticamente pessoas que mudaram de outros países e vivem na China. As igrejas cristãs chinesas são ínfimas, quase zeras em relação a 1,5 bilhão de pessoas que existem lá. E agora também a Índia. A Índia tem mais um pouquinho do que a China, mas também é quase 0%. E os grupos cristãos são muito ínfimos, pequenos demais. E os demais ali do Oriente Médio, que tem países muito populosos, do Japão, que tem uma população significante e tem menos de 0,5%, e também especificamente contando pessoas que são de outros países que mudaram para lá em busca do emprego, como por exemplo a comunidade brasileira que está lá trabalhando.
há alguns anos, 4 ou 5 anos, estive no Japão, ministrando o curso de teologia e consagrando, e notei que lá o povo não gosta do cristianismo. A igreja que foi da Assembleia de Deus tinha cerca de 300 membros, uns 50 eram japoneses, mas japoneses que foram do Brasil para lá, filhos de japoneses, familiar de japoneses, mas japonês nato mesmo. O pastor me disse que era muito mínimo, de 300 membros, apenas 3, 5 japoneses natos. Tanto é que quando eu fui fazer missões no Japão, trabalhei lá de missionário uma temporada, nós distribuímos 5.000 Bíblias na linguagem do japonês. Distribuímos a nossa guia turística, o presbítero da igreja que estava nos acompanhando. Nós ficamos ali no centro de Tóquio mesmo, naqueles metrôs com 3 andares, né? Subterrâneo, do solo e da superfície, ali tudo muito higienizado, um país muito limpo. Tanto é, parece que agora o índice de percentual do coronavírus lá está muito pequeno, porque o país é muito civilizado, muito limpo. Portanto, não são amigos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Depois de 30 dias, 90 dias, 6 meses, eu ligava lá, mandava e-mail, comunicava com a liderança da igreja, falando das nossas 5.000 Bíblias na linguagem dos japoneses, quantos compareceram à igreja pelo menos uma vez por semana ou por mês, pelo menos para visitar, para saber o estilo que é o cristianismo. Aí o dirigente da igreja falou: pastor Omar, nenhum. Da mesma forma, na China, distribuímos panfleto, tivemos que parar antes da hora, porque já estávamos sendo fiscalizados pelo regime comunista de Pequim. E o nosso guia turístico, que era um senhor que tinha vivido em Portugal por 18 anos, aprendido lá o português, mudou para Pequim, ele era chinês, mudou para Xangai, e nós estivemos lá, ministramos a palavra, pregamos, ninguém se converteu, ninguém deu ouvido à voz do Evangelho, ninguém deu crédito à palavra de Deus. E tivemos nos últimos dias, para não ser enforcado ou fuzilado pela pena de morte que tem na China, lá matam 200 pessoas por dia. Na China, no dia de hoje, ao menos há 4 anos quando eu estive lá, matavam 200 pessoas por dia, fuzilado, ou na cadeira elétrica. E dessas 200 pessoas, 100 pessoas eram por questões religiosas. E todas do Ocidente, especialmente as cristãs, morriam, apedrejado, fuzilado, torturado, e nós tivemos que parar nossas missões antes da hora. E agora, essa semana mesmo, agora, desse dia de hoje, que estamos vivendo agora, esse meado de abril do ano 2020, temos notícia na mídia, nas redes sociais, de igrejas cristãs da China que estão sendo queimadas, e os seus membros torturados, presos e acabando com as igrejas. Então os maiores países mais populosos do mundo, eles não seguem o cristianismo. Ateísmo, budismo, hinduísmo, aquelas religiões orientais, muçulmanos, os islamitas, esse povo não tem Cristo no coração. E quando eu disse no começo da mensagem que apenas 5% seriam arrebatados, isto porque é a média mundial, estatisticamente, que a teologia fala sobre o arrebatamento. Então, nós lançamos esse índice de 5%, porque é o que realmente existe de índice aqui na Terra. Um intervalozinho, só um pouquinho. Nós estamos fazendo o alojamento do Seminário Gospel. O alojamento do Seminário Gospel, nós vamos ter aulas presenciais internas, internatos. E o mestre de obra veio ali pedir mais ferragens, estão lá trabalhando, a equipe do alojamento internato do Seminário Gospel. Vamos ter vagas para 500 estudantes nos 140 apartamentos do nosso alojamento do Seminário Gospel. E também na época de convenções, nós não vamos mais precisar
de ficar nos hotéis no centro da cidade. Nós vamos ficar na nossa própria igreja, aqui onde eu estou agora. É uma igreja com 5 andares, com capacidade para 4.000 pessoas. Está já na pintura final, em fase de acabamento. E o alojamento da nossa igreja, aqui do Seminário Gospel, é ao lado aqui, grudado, anexo. São 140 apartamentos que cabe, nós vamos pôr beliche de 3 andares, apropriado para 500 pessoas. Portanto, nós estamos correndo contra o tempo para vermos se até agora, no dia 25 de setembro, a gente já faz aqui o congresso aqui na nossa sede mundial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Belém, da qual eu sou o presidente fundador, e construímos aqui esta igreja, e ao lado é o nosso refeitório, o nosso dormitório, com 140 apartamentos. Isso para incentivar o estudo presencial da teologia, que tínhamos vários por aí afora, em vários países, fechou, extinguiu, não tem mais. Aqui no Brasil, tínhamos aí em Pindamonhangaba, perto da capital São Paulo, parece que está diminuindo, está muito pouco, não tem mais aqueles 500 alunos de antigamente, e vários outros seminários internos que existiam, alguns específicos só para determinada denominação, também parece que já estão acabando, mas o nosso aqui será interdenominacional, apropriado para qualquer tipo de denominação. Qualquer denominação cristã pode mandar o jovem para cá, ele vai fazer presencial 6 meses, 1 ano ou 2, a teologia básica, médio ou bacharel, e vai estudar aqui conosco e sair daqui formado em teologia, ungido e consagrado, para estimular o crescimento da igreja de Deus na face da terra, para ver se aumenta esse índice mundial. Esse índice mundial de termos hoje apenas 5% de cristãos genuínos na face da terra está muito pequeno, tem que crescer. O ser humano, o obreiro, o evangélico tem que realmente vestir a camisa do Espírito Santo, receber a unção, graça e poder e sair por aí, como diz Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Tuiutaba, quanto Berlândia, quanto a África, quanto o Japão, quanto China, Índia, qualquer país do mundo. É essa a finalidade do nosso Seminário Gospel. Portanto, está justificado aqui a minha interrupção desses 20 segundos que tive aqui há pouco. Portanto, a igreja que será arrebatada hoje, se for hoje a estatística da teologia, ela é uma matéria, um conteúdo que estuda a teologia, especialmente a nossa, e de algumas faculdades e seminários de teologia mais atuais e modernos e de última geração, tem esse índice de 5%. Portanto, alguns países, então, somando quase zero ou zero, depois alguns a média dá 1%, 2, 3, países da África, os 50 países da África, praticamente não tem a religião cristã. Em Angola, temos igreja lá, é um país que tem um número significante. Em Moçambique também temos igreja lá, temos filial do nosso seminário lá, tivemos várias pessoas que vieram aqui, África do Sul também, os outros demais países da África, especialmente que falam a língua portuguesa, mas naquele centro da África, norte da África, o leste da África, o sul da África, praticamente não tem a religião cristã. Ali tem religiões heréticas, religiões de idolatria, religiões com caráter de espiritualismo, religiões de obscurantismo, religiões de ocultismo, religiões que não seguem o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o índice de cristãos da África que vão ser arrebatados também são pequenos, muito pequenos. Na Europa tivemos muito no passado um índice muito grande, não é? Índice de pessoas missionárias que vieram lá da Europa, especialmente na Escócia, Suécia, que vieram para o Brasil há 30 anos, há 80 anos, há 40 anos, que vieram também lá dos Estados Unidos há 30 anos, há 50 anos, há 70 anos,
Mas infelizmente, esses países deixaram a idolatria entrar dentro dos seus corações. As religiões deixaram as heresias entrar dentro dos seus corações, devido serem países ricos, devido serem países que deixou, o alcoolismo, as drogas, o sexo livre entrar e dominar a população. O índice de cristãos genuínos foram abaixando. Tínhamos países que contavam até com 80% a 70%. Hoje, esses determinados países, se puxar na peneira, como serão os arrebatados? Pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro Jesus, que estão em santidade com Deus, em plena comunhão com Deus. No ponto do arrebatamento, de 80% cai para 8%, outros de 50% caem para 5%. Países da Europa, países lá dos estados da América, das Américas, as três Américas, As três Américas: América do Sul, Central, Norte, a Central, a região do Caribe. Então nós vimos que o cristianismo está relaxado na face da terra, devido à abertura excessiva de alguns ministérios, que aceitam entrar isso na igreja para não determinar o membro, aceita entrar aquilo outro, enfim, aceita entrar carnalidade e fica profanando a palavra de Deus, aceitam entrar heresias, histórias, fábulas. Tem determinadas igrejas que ficam criando recurso didático demais, excessivo, como por exemplo, vendendo a chave do céu, vendendo uma mansão no céu por tantos mil reais, vendendo uma chave de ouro para você entrar no céu por tantos mil reais, São heresias demais, é criancice. Eu, como presidente da Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil, uma igreja muito rígida, e procuramos ser muito rígido para que tenha o maior índice aproveitável no dia do arrebatamento, porque em todo lugar tem um Judas, Em cada 12 pessoas, em cada grupo de 12 pessoas, pode ter um Judas, ou mais, Um coração fraco, um coração que a fé não é genuína, um coração que não é perfeito, um coração carnal, um coração que o pé está dentro da igreja e o outro está lá no mundo, esse morno Deus vomita, porque Deus quer tudo para ele, exclusivamente para ele. Então o índice torna sendo pequeno devido a isto. O Brasil e os países evangélicos, que têm predominância mais do cristianismo, não podemos nos esperar muito de muitas igrejas. Eu sou também o presidente da Convenção e Comunidades das Igrejas Autônomas e Independentes do Brasil. Então, eu sempre chamo a atenção nas nossas convenções, quando aqui fazemos em Tuiutaba, que geralmente são 2 ou 3 por ano, e quando o nosso centro de convenção aqui ficar pronto, que é o 3º e o 4º andar aqui de onde estou agora, que é a sede mundial aqui da Faculdade Gospel e das Assembleias de Deus Missão Belém. Quem já veio em Tuiutaba, aqui já tivemos 9.093 pessoas, fora aqueles que vieram e não foram consagrados, vieram para visitar. Conhece aqui onde estou falando, já tiraram foto, já viram o início da construção, que já faz 1 ano e 4 meses que iniciamos o nosso alojamento com 140 apartamentos e capacidade para 500 pessoas. Já conhece aqui a nossa estrutura. Então, nós estamos aqui nessa sede sabendo que o arrebatamento está para acontecer. Pode acontecer antes mesmo de inaugurarmos o nosso alojamento, que é o nosso Hotel Gospel. Portanto, quando subirmos para a glória, no meio da nossa mensagem, há 15 minutos atrás, eu disse que seríamos 15%, porque 5% de pessoas convertidas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, 10% de pessoas inocentes, dos inocentes
é o reino de Deus, e todo aquele que se converte a Jesus torna-se inocente também. Então dá um total de 15%, 10% de 8 bilhões são 800 milhões, 5% de 8 bilhões são 400 milhões, então é 1 bilhão e 200 milhões que vão ser arrebatados dos vivos. Agora, dos mortos, de cada década, de cada geração, de cada século, temos pessoas salvas, cristãos salvos, até no tempo de Cristo, anterior a Cristo, regredindo pelo tempo anterior a Cristo, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, até a época de Noé, até a época de 8100 e poucos anos, a época que chegamos ao dilúvio, ao tempo de Adão e Eva. Nós temos também essa contagem. Eu já fui professor de estatística, da minha matéria de economia, da minha faculdade, e também fiz essa contagem, a probabilidade de estatística dos que serão salvos, agora arrebatados, desses que estamos vivos nesse momento, e também daqueles que morreram antes de nós, que foram salvos. Então, se você tiver a oportunidade, você pode adquirir esse livro, Holocausto. O Holocausto é um livro que eu escrevi, Israel, dos campos de extermínio à primeira potência mundial. Aqui fala dos horrores que o Israel viveu sob as mãos de Hitler, e os 400 anos que o povo hebreu ficou escravizado lá no Egito, o tempo que ficou expulso aí do ano 722 a.C. até agora, o ano 438 a.C., que ficou disperso lá para a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e também o período que ficou dispersos em vários países, morrendo aqui, morrendo ali, até a restauração de Israel, agora no ano de 1948, que retornaram para a Canaã terrestre, lá em Israel. Portanto, a gente conta tudo isso nesse livro, e por isso é muito importante que você também adquira esse best-seller. Os judeus são apaixonados nesse livro, não porque fala que Israel, dos campos de extermínio, a primeira potência mundial, mas também porque fala toda a história deles, dispersos por todos os quadrantes da terra. Se você tiver a oportunidade, adquira esse livro, que você vai ter uma compreensão total de todo o encadeamento da escatologia, entre o momento que estamos vivendo agora do tempo dos gentios, do arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro lá no céu, da grande tribulação aqui na terra, entre 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra declarada do anticristo, besta e falso profeta, e também do milênio de paz que vai ter aqui na terra para Israel, e também do pouco de tempo que será a quarta guerra mundial após o milênio, que irá de 1 a 6 meses, aonde ali haverá de ter uma grande população, especificamente vai ter no final o juízo final, onde o Senhor Jesus vai julgar todos aqueles que morreram sem Deus e lançar no fogo do inferno, e a igreja estará na Jerusalém Celeste para todo o tempo, para toda a eternidade, e Israel, conforme diz Apocalipse 21, terá uma nova terra aqui nesse planeta Terra. Porque no princípio, quando Deus criou o planeta Terra e criou o homem, o auge e a intenção primordial dele era fazer essa civilização perfeita. Houve a interrupção. Satanás iludiu Eva engabelou Adão, e assim o pecado entrou na face da terra, mas Deus prometeu que iria mandar o Messias para restaurar a humanidade, e mandou, e o Senhor Jesus veio, e ele veio, derramou o sangue puro, para que possamos ser salvos, redimidos, purificados, para chegar aos céus, ao encontro de Cristo, para viver eternamente com Ele. O único meio que possamos ser salvos é ser lavado e redimido
pelo sangue do Cordeiro. Não existe outra salvação, não existe outro evangelho. O Senhor Jesus pregou esta verdade. Até o apóstolo Paulo disse que se aparecer outro evangelho que não seja o de Cristo, considere anátema, sujo, expurgado, espúrio, apócrifo, porque não chega a lugar nenhum. E isto são os livros das demais religiões que não seja a cristã. Ah, pastor Omar, como é que o senhor tem certeza que somente os cristãos vão para os céus? A certeza é muito correta, muito simples de dizer. Somente a Bíblia fala que tem esse céu. Somente o Senhor Jesus derramou esse sangue para purificar. Não existe outro sangue. É impossível de ter outro sangue de Buda, de Maomé, de qualquer coisa que seja. Eles nem não falam que tem esse arrebatamento, que tem a Jerusalém Celeste, que tem essa eternidade com a igreja. Eles nem não falam, não sabem, não querem. E como é que eles vão chegar lá, se eles não são adeptos a essa doutrina que é a bíblica, que é a correta? Por isso que nós afirmamos que somente a religião de Cristo é a que vai levar a pessoa para a eternidade. Somente o Senhor Jesus salva. Ele é o perfeito, a oblação perfeita Ele já fez ali na cruz do Calvário. Agora domingo, esse próximo passado, hoje é segunda, esse domingo ontem, o mundo estava comemorando domingo de Páscoa, comendo ovos de Páscoa. Aí você pergunta, vocês, pastor Omar, vocês evangélicos, cristãos, vocês participam do domingo de Páscoa? Vou te responder, não gosto de ovo de Páscoa, não comprei ovo de Páscoa, não somos adeptos a esse sentido, porque o Senhor Jesus nasce para nós todos os dias em nosso coração. Ele nos domina todo momento, todo dia, toda semana, todo domingo, todo mês, até chegar o dia do arrebatamento. Estamos de porta fechada, não é isso? Ontem à noite, como é o primeiro domingo do mês, o segundo domingo do mês, é dia de Santa Ceia na nossa igreja. O decreto municipal, estadual e federal diz que não pode ter aglomeração e não pode ter Santa Ceia aglomerando pessoas. Falei para minha esposa, eu e você, vamos lá para a igreja. Arrumamos o vinho, arrumamos o pão, viemos aqui para a igreja, fechamos a porta para não entrar outras pessoas, para não desobedecermos a lei, que a lei manda fechar e não ter aglomeração de gente, e somos obedientes à lei também. Fechamos a porta, participamos da Santa Ceia, meditamos a palavra, oramos pelo pão que representa e nos traz à memória o corpo do Senhor Jesus, e demos graça pelo vinho que nos traz à memória o sangue do Senhor Jesus e nos traz à memória pelo meio do qual fomos salvos, que é o selo dado pelo próprio Deus, que nos deu a salvação em Cristo Jesus, e Ele selou esse pacto da nossa salvação pelo próprio sangue do Cordeiro Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós sim somos a favor do domingo de Páscoa, que são todos os dias para nós. E a gente vê no noticiário, né, determinada igreja, domingo de Páscoa, orar pela Páscoa, orar no domingo de Páscoa. E eu vi hoje na televisão, hoje cedo, segunda-feira cedo, alguém até orando para perdoar o pecado do mundo nesse domingo de Páscoa, que ele usa perdoar o pecado do mundo. Só o Senhor Jesus Cristo perdoa o pecado, porque só Ele derramou o único sangue suficiente para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Nós podemos sim orar e interceder uns pelos outros, podemos orar. Eu oro todos os dias. Sabe que eu estou orando, não é para Deus tirar o coronavírus da face da terra, não estou orando para isso não, seria falta de sabedoria profética da minha parte, seria falta de sabedoria bíblica. Eu estou orando para Deus, essas pessoas que estão agonizando na UTI, seja por efeito do coronavírus ou qualquer outro tipo de doença,
ou de acidente, qualquer outro problema que está ali no leito de dor, agonizando, eu estou orando para Deus dar o Espírito Santo para aquela pessoa, porque somente o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, e a pessoa, quando recebe o toque do Espírito Santo, o primeiro segundo que ele faz na vida dele é arrepender dos seus pecados, enxergando na obra do Senhor Jesus Cristo o poder da remissão de seus muitos pecados. Oro assim todos os dias, 2, 3 vezes ou mais vezes ao dia. Eu não oro para tirar o coronavírus, porque o coronavírus é um fato profético, que o Senhor Jesus Cristo já disse, de princípio de dores. Se eu orasse para retirar, se todos orassem, fossem atendidos, não teria princípio de dores. A terra estaria nas mil maravilhas, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, ninguém sem doença, ninguém sem dores, todo mundo com prosperidade financeira, ninguém desejaria nem seguir o próprio Senhor Jesus Cristo. O homem se folgaria em seus deleites e pecados e não lembraria de Deus. Então é necessário, é profético que esse princípio de dor aconteça, porque é o princípio antes das dores. As dores é a grande tribulação, e antes da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento da igreja genuína que crê e obedece o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se essa epidemia passar, se esse novo coronavírus passar, saiba-te, irmão internauta, pessoas que estão assistindo essa live, ou as retransmissões em outros horários, saiba que virão outras pestes. Assim como veio uma guerra, 2 guerras, 3, 5, 10 guerras diversas, poderão vir outras guerras, pequenas aqui, pequenas ali, ou poderá vir até mesmo a 3ª Guerra Mundial, antes do arrebatamento da igreja. Poderá. E esta peste poderá passar, a epidemia poderá passar, mas poderá vir outra epidemia. Os Estados Unidos, até no dia de hoje, 23 mil mortes. Começou praticamente junto com o Brasil. O Brasil está fazendo muito isolamento de pessoas, está tendo muita prudência, está morrendo menos. Parece que 1.000 e pouco, né? 1.300 e poucas pessoas até hoje. E os Estados Unidos já tem 500 mil infectados. O Brasil parece que tem 23 mil e pouco, 83 mil e pouco, estou por fora dos números. Então, para os Estados Unidos está sendo um vexame. Eu sou amigo do Trump, escrevi um livro para o Trump, Biografia de Trump. Esse livro escrevi, mandei cópia para ele, mandei cópia aqui na embaixada, me convidou para ir lá em Washington. Biografia do primeiro presidente empresário e bilionário que mudou as histórias dos Estados Unidos. Biografia de Trump. Então, temos já à venda. Eu escrevi para ele. Gosto muito dos Estados Unidos. Tinha 70% de evangélico no passado. Hoje parece que ainda tem 10, 12 e muitos querem dizer até 15%. Grande porcento da população, dos imigrantes que vão para lá, são evangélicos e alavanca a igreja cristã dos Estados Unidos. Então é um país que tem um índice significante de 12% de evangélico. Mas e os outros 88%? Está no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, na vida desregrada do sexo, no ateísmo. É rico demais, então caiu em depravação e hoje está uma situação difícil. Então nós estamos orando não para tirar o coronavírus da face da terra. Sei que muita gente está chorando porque seus queridos já foram ou estão doentes. Sei que muitos estão preocupados com membros da família, porque o coronavírus pegou todo mundo despreparado. Sabe que pegou até a igreja despreparada? Eu, como escritor de escatologia, que há 30 anos escrevi o meu primeiro livro sobre profecias, sobre guerra mundial, sobre fim do mundo,
me pegou despreparado também, porque eu pensei que não ia ser tão grande, dessa magnitude, com a repercussão tão grande, esse novo coronavírus. E ele pegou para valer. É da parte de Deus, Deus que está permitindo, e veio e está arrasando muita gente, mas infelizmente nós não podemos orar para acabar esse vírus agora, porque senão é o mesmo que orarmos para Deus: Senhor, adia um pouquinho o arrebatamento, joga mais para frente, o meu primo não está preparado, o meu cunhado não está preparado, o fulano de tal não está ainda preparado, ele tem que correr atrás. Não podemos orar para Deus adiar o arrebatamento, não, tem que ser agora que teremos que orar. E por isso então não podemos orar para Deus tirar o novo coronavírus da face da terra, mas podemos orar para Deus salvar a alma daqueles que estão em agonia. Pastor Omar, só a alma, e a matéria deles? Não é o caso. Tem determinadas orações que você tem que entender o porquê. Quando o ladrão na cruz do Calvário, escarneceu de Deus: Senhor Jesus, tu não és os judeus? Desce daí, tira os cravos dos teus pés, das tuas mãos, faz essa coroa de espinho da tua cabeça transformar-se em coroa de ouro e pedras preciosas, e desce por aí, ou faz dessa cruz virar um cavalo potente e saia governando em todo Israel, e me tira daqui também. É um ladrão do lado da cruz, escarneceu e zombou do Senhor Jesus. E o outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, tem piedade e misericórdia de mim quando entrar no teu reino. O ladrão não queria nem matéria mais, matéria ele sofreu demais, o corpo físico ele apanhou muito, levou cravos, ele sabia que o seu sangue já estava escorrendo quase todo e que ia morrer, e ele enxergou em Cristo o poder da salvação da sua alma. E é isso que nós estamos orando, para que o Senhor Jesus agora vá até os locais das enfermarias, das UTIs, e aqueles que estão agonizando, já quase morrendo, que envie o Espírito Santo, que tem poder de chegar em distância muito ínfima, porque Ele está em todo lugar, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e faça com que a consciência daquela pessoa enxergue em Cristo o poder da salvação e salve aquela alma. Então nós estamos orando, a igreja sábia profética, a igreja que tem sabedoria profética e bíblica, está orando para que o Senhor Jesus salve mais ladrões das cruzes. E as cruzes são as UTIs, leito de dores, enfermarias, ou mesmo em casa, e salve essas pessoas, não é? Na linguagem popular, pelo menos o seu espírito, as almas dessas pessoas, porque a matéria, o novo coronavírus já pegou, porque é momento profético, e se tiver cura, voltamos a ter um paraíso terrestre aqui, igual aquele do início. Não é esse o projeto e o programa de Deus, não é esse. Lá na frente vai continuar, a partir do Apocalipse 21, da nova terra para os hebreus, porque no começo teve essa interrupção, onde a serpente iludiu Eva e Eva enganou Adão, e ali a partir daquele momento houve a interrupção do projeto e do plano de Deus para com a terra e seus habitantes. Mas nessa interrupção, quem saiu ganhando? Fomos nós, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, porque através daquela interrupção, o Senhor Jesus veio e restaurou a humanidade de fé, a humanidade que crê, né? O Senhor Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça no fogo do inferno, mas tenha a vida eterna nos céus. Então somos nós. E agora essa igreja vai sair para a glória,
vai sair receber corpo espiritual incorruptível e glorificado e viver eternamente nos céus, com as coroas de vida, de vitória, de gozo, de glória e de justiça. E ali eternamente iremos glorificar o nome de Deus, dizendo: Santo, 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 e eternamente santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Naquele tempo, nós não iremos falar que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que eternamente será, porque já veio naquele tempo, né? Então, queridos internautas, pessoas que não professam nenhuma religião, pessoas que assistem religiões que não sejam as cristãs, nós estamos falando aqui sobre o que está escrito na Bíblia. Não nos interessa escrever nada que não esteja na Bíblia, falar nada que não esteja na Bíblia Sagrada. Eu sou autor de 486 livros e cursos e apostilas, todos religiosos, da doutrina cristã. Na vida secular, eu sou autor de 2.986 livros e cursos. Sou reitor da Rede Londres de Ensino, das Faculdades Livres. Então nós estamos aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, Brasil. Enviei já para o Guinness Book em Londres, no ano de 2009, cópia dos meus materiais para entrar no Guinness. Então nós temos alguns trabalhos. Esse aqui é um trabalho contra as drogas. Eu tenho 16 livros contra as drogas. Ao todo são 86 contra as drogas. 16 é de uma coleção que eu tenho, da coleção Saúde. Coleção Saúde é um livro para cada tipo de drogas. Então nós temos aqui, a gente escreve, já fui monitor de clínica de drogas por muitos anos, trabalhei com drogados há muito tempo. Então temos 16 livros contra as drogas. Quem quiser adquirir essa coleção ou algum livro expresso, ligue para nós, 0800 777 2050 ou então seminariogospel.com.br. Também chegaram o Vadimeco, são todas as leis brasileiras. O cristão, o evangélico, ele tem que saber tudo das leis, para não ficar falando abobrinha, coisa sem coisa no púlpito, para não recair em danos morais, para não ser alvo de processo no polo passivo, como pessoa que desmoralizou alguém, escarneceu de alguém, difamou, caluniou. Então é muito bom que você saiba a lei. E para saber a lei, nós temos um curso aqui, que é Juiz de Paz Eclesiástico e Doutor em Direito Eclesiástico. Doutor em Direito Eclesiástico é um curso muito bom para você cristão, você evangélico, você obreiro. Você fazendo o curso, você vai receber uma apostila. Nessa apostila tem umas 300 questões. Você vai estudar todos os códigos das leis brasileiras, porque acompanha junto o Vadimeco, né? Essa edição que já é do 2020, já atualizada, já com as leis agora, até do começo desse ano. E você vai receber um diploma, doutor em Direito Eclesiástico. Então, doutor em Direito Eclesiástico, e também outro diploma que você vai receber fazendo esse mesmo curso, Juiz de Paz Eclesiástico. Esse é o certificado, doutor em Juiz de Paz Eclesiástico, doutor em Direito Eclesiástico. Você vai entender todos os artigos que tem na Constituição que falam de igrejas, de pastores, de ministérios. Você vai entender e estudar todos os artigos que tem no Código Civil, na lei dos registros públicos, que falam sobre igrejas, pastores, ministérios, tudo sobre religião. Então, antigamente, há 30, 50 anos, não tínhamos seminários como esse, que davam cursos até das leis que regem o país. Não tínhamos curso que estudavam as drogas, e hoje temos também esses cursos. Não tínhamos cursos de conhecimento geral, como política internacional. Hoje temos esses cursos. Se você também queira receber cursos de DVDs de autoajuda, motivação, do poço ao pódio, como ser um campeão,
o segredo para ficar rico, rico espiritualmente, viu? Como receber cura física e emocional, sucesso no vale, vitórias sobre os inimigos. Entre em contato conosco. Eu tenho mais de 300 DVDs em todas as áreas que eu gravei ao longo desses 30 anos. Nós temos muito material que pode aumentar o seu cabedal de conhecimento espiritual, pode aumentar o seu recurso didático espiritual, pode aumentar o seu repertório. Você que às vezes é gago, como era ali Moisés, pode vir a ser um grande orador. Você que às vezes tem dificuldade na dicção, na fala, nós temos curso de oratória, retórica e ministração cristã, para que você possa ser um grande pregador, evangelizar multidões, percorrer o mundo, igual eu já percorri mais de 58 países, ao longo de mais de 30 anos. Então você pode ter grande retórica, grande eloquência, grande oratória, grande persuasão, grande sabedoria do Espírito Santo, grande unção de Deus na sua vida, porque os nossos cursos, eles vão te aprimorar com base na Bíblia, não é? Quando eu estava com 8 anos de idade, minha mãe fez eu decorar um versículo, Josué 1:8. Hoje eu estou com 64 anos, então tenho, com 8 anos, nós fomos para a igreja com 7 anos, então tenho aí 55, 56, 57 anos de fé. Então minha mãe fez decorar esse versículo, até hoje não esqueci dele. Não te aparte de ti mesmo o livro desta lei, antes medita muito nele, dia e noite até, e então prudentemente conduzir-te-á, e assim próspero o teu caminho serás. Se você quer ser próspero no teu ministério, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Os livros e cursos teológicos é para ajudar a facilitar os seus argumentos, o seu repertório, a sua dicção também, para que você possa falar cheio de sabedoria e conhecimento bíblico, falar cheio de persuasão, e para que o auditório compreenda a sua mensagem, porque a mensagem, quando é cristã, quando apenas envolve o Senhor Jesus Cristo no mérito dela, o povo recebe, o povo aceita, o povo aplaude, o povo tem conhecimento, e ela impregna no coração do povo, impregna muito mais do que impregna um coronavírus no alvéolo pulmonar de alguém que é fumante, de alguém que é alcoólatra. A palavra de Deus impregna, e até quando envelhecer, nunca se desviará da palavra de Deus, diz a própria Bíblia Sagrada. Então, nesse momento de hoje, viemos nessa live para noticiar que o nosso congresso foi transferido para 25 e 26 de setembro desse ano 2020, e que ainda estamos fazendo as inscrições no 0800 777 2050, e lá, essa semana, eu resolvi fazer uma promoção dos nossos cursos. Sabe o que eu resolvi fazer? Doar curso de pastor e curso de teologia. Para quem? Você que é internauta, que já é evangélico há algum tempo, ou está agora na iniciação da palavra cristã, está nos primeiros passos da carreira eclesiástica, não importa. Você que já tem o 2º grau, ou só tem a 4ª série primária, você que já é pastor há algum tempo, mas não tem nenhum curso de teologia, nós estamos doando para você agora 2 cursos, o curso de formação de pastor e o curso de bacharel em teologia. Ele é livre, ele é online, você vai telefonar para nós, acessar o nosso site, e o nosso atendente ou uma de nossas atendentes vão fazer a sua inscrição. O curso é 2, 3, até 4 mil reais os dois, mas você não vai pagar os 4 mil reais pelos dois. Você está ganhando a bolsa 100% do curso, material online, né? E você vai receber aí no seu celular, no seu notebook, na sua internet, no seu computador, e vai estudar em casa. Agora aproveitar essa quarentena, você está de castigo na sua casa, no isolamento, não está nem podendo ir à igreja, então você vai estudar isso à noite, fazer reunião com a sua família, a pequena família, não chama vizinhos, agora não,
e nem demais membros da família, porque senão poderá desobedecer o fator de aglomeração que falam os decretos do isolamento, não é? Deixe para quando terminar o coronavírus. Quando terminar, você vai correndo para a igreja, você vai fazer os dias que não tiverem cultos nas igrejas, congregações, você vai fazer o culto doméstico, aí sim você vai mostrar esses cursos para essas pessoas. Então nós estamos doando 100% a bolsa do curso de pastor e o bacharel em teologia. Aí você vai apenas contribuir para a matrícula, a mocinha ou o rapaz que te atender vai ter a taxa de matrícula, e se você quiser adquirir o certificado de pastor ou o certificado de teólogo, vai ter a taxazinha também do certificado, e também se quiser adquirir o histórico, vai ter uma pequena taxa do histórico, mas os 4.000 do curso você está ganhando. A credencial de bolsa, depois que você terminar o curso de pastor ou de bacharel em teologia, você vai receber uma pequena credencial de bolsa, e aí essa credencial tem um custo também. Então custo somente para histórico, certificado, credencial e a matrícula, coisa ínfima, não é? Em relação ao preço do curso que você está ganhando a bolsa 100%. Quem pode receber a bolsa? Você que é obreiro na casa de Deus e ainda não tem esses cursos, ou às vezes você já tem cursos, mas são muito antigos, de outros seminários, não eram atualizados igual o nosso, e aí você pode fazer. Todo cristão tem que reciclar, aprimorar, a cada mês, a cada ano, a cada semana, você tem que melhorar o seu conteúdo e a sua bagagem bíblica. Você tem que orar a Deus todo dia, pedindo os dons do Espírito Santo. Todo dia você tem que pedir. Eu peço várias vezes ao dia para mim: Senhor, me dá o dom de sabedoria e conhecimento, me dá o dom da fé, me dá o dom do discernimento, me dá o dom da cura. Vou pedindo os dons do Espírito Santo para mim. Todo dia eu peço. E já sabe quantos anos faz? Mais ou menos uns 42 anos que eu peço esses dons todos os dias. Mas todos os dias mesmo, pastor Mar, não falha nem um dia, não falho. Eu tenho desejo e ânsia de pedir dom da sabedoria e conhecimento, dom da cura. Sabe por quê? Vindo os dons do Espírito Santo, que divide em 9 os dons, você pedindo, não é? Além dele te selar, foi no dia da sua salvação, aí os dons você tem que querer, tem que pedir, tem que querer e tem que buscar esses dons. E aí também você vai ficar propício a exibir os frutos do Espírito Santo, os frutos da paz, temperança, mansidão, domínio, fé, brandura. A fé, vocês sabiam que a fé, ela está no fruto e nos dons do Espírito Santo? Então se a gente pedir todo dia, porque os dons e o fruto do Espírito Santo é o caráter e a personalidade do Senhor Jesus, e Ele tem que nos revestir e nos santificar a cada dia para transformar, né, aquela nossa matéria egoísta, aqueles restícios de ódio, de inveja, de calúnia, de tudo de ruim, de carnal que possa existir em nossa vida, vai sendo expurgado, vai saindo, e nós vamos ficando mais próximos de Deus. Todo dia temos que pedir, não é? Para a gente ficar mais próximo de Deus. Então é muito importante você fazer os cursos. Você está ganhando os cursos, ganhou. Então para você pode recomendar. O WhatsApp agora virou uma bênção, né? Não é? Muita gente usava só para fofoca, agora está usando para contato com a igreja, para fazer cultos de Santa Ceia. Ontem tiveram Santa Ceia pela mídia também, né? Falei com a minha esposa: não vamos conectar alguém não, vamos lá agora e já vamos ministrar a Santa Ceia. E vimos muito. Depois, uma tia minha que é evangélica de uma outra denominação, que não é herética e não é idólatra, é uma outra denominação, ela batizou lá, foi lá, e ontem à tarde, domingo à tarde, o pastor dela foi lá levar a Santa Ceia. Eu falei: não vamos desobedecer o problema de visitar na aglomeração, vamos só nós dois mesmo e pronto. E avisa para as pessoas fazer por lá,
e várias denominações, a pessoa vinha, pegava o kit do pão e vinho na porta da igreja, ou ele fazia pela mídia, e a outra lá arrumava o pão e vinho e orava, tudo abençoava e comia. Então cada igreja tem sua criatividade. Eu via no Facebook aí muitos fazendo lá em São Paulo, orando coletivo. Então nós temos que ter uma estratégia para a igreja não ficar isolada também. Vamos isolar só o coronavírus. A igreja está em comunhão por meio das redes sociais, não é? E aí você fazendo esse curso gratuito, você vai recomendar para os demais membros da sua igreja, até o pastor, até o pessoal da diretoria da sua igreja. O senhor já tem esses dois? Tem o curso de pastor e tem o curso de bacharel. O pastor Omar que escreveu com base nas viagens missionárias dele de muitos anos, na vida de missionário no Brasil exterior, na vida da igreja que eu trabalho já tenho mais de 2.000 ministrações de cursos de teologia ao longo desses 40 anos que ministro, e também com a experiência dos meus livros, 486 livros e cursos religiosos que escrevi, e mais de 2.500 culturais, de todas as culturas, que também já escrevi. Então você vai passar para esse pastor, recomendar os nossos cursos. Já tem, fiz um ano passado, estou atualizado e tal. Então você recomenda para ele os demais. Esses estão em bolsa, 100%. Mas nós temos também outros cursos, né? Doutor em divindade, mestrado em Bíblia, que estuda todas as Bíblias, livro por livro, passa a aprender toda a doutrina da Bíblia, que é miuçadamente, e também o PhD em judaísmo messiânico, que temos ao todos, são 6 livros da área da teologia, médio, básico, bacharel, mestrado, doutorado, PhD, são livros bons. Então você internauta, você obreiro, você que está assistindo nossa live, retransmite para outros, compartilha esse vídeo. Parece que está ficando grande, já vai mais de meia hora, mas não tem problema. Quem está por meio do processo, por dentro do processo religioso, envolvido com a doutrina cristã e bíblica, acha bom assistir. Acha bom porque não está ouvindo heresia, não está ouvindo abobrinha, só coisa real, experiência da minha vida missionária por longas décadas e da minha vida como escritor por vários anos, né? Como 35, 38 anos. Então, nossos ouvintes, nossos internautas, nossos alunos, a bolsa está dada. Você, até então, você tinha dificuldade de aprender a Bíblia. Com os nossos cursos, que é muito prático, pragmático, objetivo, sucinto, resumido, né? Por exemplo, o curso de pastor, ele tem só 2 livros. E o bacharel em teologia tem mais um, dá um total de 3 livros. Então, antigamente, eu quando fiz meu curso, demorei 4 anos e meio, quase 5 anos. Era um curso muito longo, todo mês chegava uma apostila, e nas apostilas tinham umas matérias difíceis, umas matérias tipológicas, figurada, difícil de compreender, a pessoa tinha maior dificuldade. Se 1000 pessoas iniciavam o curso, só 30 terminavam, porque era muito difícil, todo mundo ia ficando pela beira do caminho. Mas eu, como já era advogado, economista, já tinha curso de teologia, aí básico, médio, aí consegui fazer esse outro, mas é muito difícil. Agora os nossos não são fáceis, tanto é que mais da metade dos nossos alunos que fazem cursos conosco vieram de outras faculdades teológicas, porque lá às vezes eram presenciais, às vezes demoravam 3, 5 anos, e os nossos são rápidos, 90 dias, 60 dias, quando muito 6 meses, você já está formando. E na nossa formatura aqui no dia 25 e 26 de setembro, se você ganhando a bolsa, fazendo o curso conosco, pagando apenas as pequenas taxas da matrícula, do histórico, do currículo e da credencial, você poderá vir aqui no congresso, no dia 25 e 26 de setembro agora do ano 2020. Se você tem o chamado de Deus, tem a vocação de Deus para ser obreiro, para trabalhar na obra de Deus, você poderá vir aqui em Tuiutaba. Você que mora perto, mora longe, vem gente aqui, de todos os países chegam pessoas aqui. Aqui todo ano, todo congresso nosso tem pessoas da África, da Europa, dos Estados Unidos,
dos vários países aqui das 3 Américas, da Austrália, até da Índia, até do Japão, já veio gente aqui em Tuiutaba receber a colação de grau, receber unção e consagração de pastor, de obreiro. Então, se você, mesmo ganhando a bolsa, você poderá vir no congresso agora 25 e 26 de outubro. O congresso nosso, creio que às vezes não vai dar tempo de terminarmos aqui o nosso alojamento. Já estamos no 4º andar do alojamento com 140 apartamentos. Já estamos agora no 4º andar. Esse problema do novo coronavírus, tivemos que diminuir quase todos os funcionários, ficamos com muito pouco, porque para evitar tumulto, evitar aglomeração de trabalhadores. Mas você poderá vir no hotel que vamos ficar lá 2 pernoitas com 4 refeições. Aí você poderá vir, entre em contato com as moças, com o rapaz atendente, e eles vão te passar o rateio das despesas que vão ficar, as 4 refeições, as 2 pernoitas, o aluguel do centro de convenções do hotel, as becas, o pessoal da fotografia, o pessoal da filmagem, do transbordo, que é o traslado, e você vai pagar apenas o rateio da festividade, da sua formatura, da sua unção e consagração de pastor, bispo ou apóstolo. Porque se você, fazendo o curso de bacharel em teologia, você, junto com o curso de pastor, você pode receber os 2 certificados, certificado de um, certificado de outro, e pode vir e colar grau para bacharel em teologia e ser consagrado, ungido e ordenado. Você vai escolher. Você tendo o dom e a vocação e o chamado de Deus para pastor, então você será ungido a pastor. Se for para bispo, será ungido a bispo. Se for para apóstolo, você vai escolher a vocação que Deus te chamou, para que você, amanhã ou depois, possa estar abrindo o seu próprio ministério aí na sua cidade, ou trabalhando como pastor auxiliar no seu ministério, na sua igreja, na sua cidade, no seu país, onde você está. Pela graça e misericórdia de Deus, eu já ungi e consagrei e ordenei 9.093 pastores. Se na festividade tem 250 pessoas, então nós tivemos festividade com até 650 pessoas. Há uns 10, 12 anos, fizemos uma consagração aqui com 650 pessoas. É muito difícil, a gente fecha todos os hotéis da cidade por nossa conta, e ainda não dá, a cidade é pequena, com 100 mil habitantes, então a gente fecha algumas escolas perto, e agora com essa burocracia, a escola não está cedendo nada para reunião religiosa, então é muito difícil, a alimentação é muito difícil, você tem que contratar 10 equipes de cozinheiras, levar para lá 20 fogões industriais, 50 freezers, porque fazer transbordo para refeição não dá, para carregar 650 pessoas não foi um tumulto. As outras procuramos fazer menores, mas mesmo assim tivemos uma, me lembro aqui num centro de convenções de um hotel, foram 380, depois 350, agora nós temos 109 becas. Nós resolvemos então fazer com 109 pessoas. Vem os acompanhantes, a esposa, vem os filhos, membros da igreja, pessoas do ministério. Geralmente vem o dobro, né? Geralmente se tem 109, vem 220 pessoas para o evento. Então o nosso evento, creio que em setembro serão essas 109 pessoas. Entre em contato conosco, reserve a sua vaga, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, ou você vai compartilhar e vai falar, assiste um vídeo lá que o escritor é o pastor Dr. Omar, que escreve profecias há mais de 30 anos, então ele entende muito bem que esse novo coronavírus é um fato profético já predito pelo próprio Senhor Jesus, e que não podemos orar para extingui-lo da face da terra. Eu tenho ouvido muitas orações pelo Facebook, pelas redes sociais. O povo falta sabedoria e conhecimento. Se tirar o coronavírus, vai ter a paz e saúde. O povo quer isso? O povo quer prosperidade? O povo quer ter paz, prosperidade financeira, paz social, paz religiosa? Então isso não é princípio de dor. Nós estamos vivendo o princípio de dor, e tem que existir essas dores
para que aconteça a própria dor, que é o arrebatamento, e aqui no final, antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, o arrebatamento, chega o arrebatamento, acontece a grande tribulação, porque um depende do outro, é um encadeamento. Então nós, como entendedores do encadeamento da escatologia, sabemos que se faz necessário, e quando é Deus que permite, nós não podemos contrariar a vontade e permissão de Deus, né? É igual aqui no Poder Judiciário. Vocês já ouviram muito as pessoas quando entrevistadas: o juiz deu essa sentença, deu essa decisão, o senhor vai cumprir? Aí a pessoa é sábio politicamente, fala: decisão do juiz não se discute, cumpra-se. E o Senhor Jesus é o supremo juiz, Deus é o todo-poderoso, é Ele quem escreveu, e veio, e aconteceu, e está aí. Em tudo dai graça, a palavra de Deus fala em tudo dai graça. Vamos dar graça, porque o novo coronavírus veio, e vamos obedecer o cumprimento do supremo juiz. Decisão de juiz, cumpra-se, não se discute. Quando muito, vamos orar para Deus ter misericórdia dos espíritos daqueles que estão na UTI agonizando e quase morrendo, para serem salvos, comparando-os como os ladrões, né, agora no leito de dor, com aquele ladrão lá da cruz do Calvário. Eu quero te esperar aqui no dia 25 e 26 de setembro, para abraçarmos. Creio que até lá o coronavírus já passou, já inventaram uma injeção, um comprimido, já extinguiu, até lá poderemos abraçar. Hoje estamos na quarentena, e meu conselho para você e na sua cidade: use a máscara, aquela que eu usei quando comecei aqui meu trabalho, aí tirei para falar, para comunicar. Não fique menos de 2 metros do próximo. Pastor Omar, o senhor acha que o coronavírus vai demorar a acabar aqui no Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que estamos entrando na época do frio, né? E maio já começa o frio. Parece que até já está começando. Maio já começa. Junho é frio total. E ele acaba lá para o dia 10, dia 15 de julho. 2 meses de frio. Praticamente 2 meses. E vocês sabem que na época do frio, 10% da população pega doença respiratória, influenza, resfriado, pneumonia, gripe, tuberculose, asma, tendinite, tudo agride e aumenta. Aí 10% de 220 milhões, 10%, vamos dar então 22 milhões. E vocês sabem que a influenza, que é a gripe comum normal, e as outras gripes menos agressivas, e essas doenças pulmonares, respiratórias, são parentas do novo coronavírus, e atacam o mesmo pulmão de onde entra o vírus, corona, e inflama os alvéolos pulmonares, e a pessoa tem que usar a máscara respiratória, e dentro de 14 dias sara ou morre. Então vocês sabem que 10% cria gripe, resfria, vai para o hospital, para um socorro. Então agora em junho, se o surto passar em abril, tiver um pouco ainda, se a camada, né, não descer, não extinguir, então as pessoas estão prevendo que vai terminar lá para o dia 10, dia 15 de julho, o novo coronavírus. Vai terminar, porque muita gripe do mês de maio e junho, pode o novo coronavírus pegar uma carona nela, na gripe, e ter as duas coisas no pulmão da pessoa: ter a gripe normal da influenza e ter o novo coronavírus lá junto. Aí o que a ciência fala? Que pode agravar mais a situação da pessoa, e pode inflamar o pulmão da pessoa, e tirar o poder de respiração da pessoa, e não vai ter bombinha respiratória suficiente para a pessoa, e eles estão falando que pode morrer muita gente. Tomara que esses prognósticos e essas previsões desses médicos que trabalham na área da saúde estejam erradas. Vamos torcer para que eles estejam errados. E eles falam também, como no mês de maio e junho, e até começo de julho, aumenta a pneumonia, bronquite, asma, tuberculose,
e doenças gerais do pulmão, e aí isso fica propício ao novo coronavírus, ele vai pegando carona, né? Novo coronavírus vai pegando carona nas demais doenças respiratórias do ser humano, do brasileiro, que é 10% no mês do frio, e pode virar o novo corona, pode não virar, e pode grudar os dois, aderir os dois no pulmão da pessoa, levar a pessoa a óbito, porque agora me falaram que o vírus, novo coronavírus, não gosta do calor, né? Ele não gosta, tanto é que em Tocantins, que é o estado mais quente do Brasil, não está tendo nenhuma morte por novo coronavírus. Parece que não tem nenhum caso, né? Não detectou nenhum caso. Então agora, nesse dia já aí, meados de abril, não está tendo. Às vezes chega lá, que vai por outros transeuntes, vai pela comunicação de ônibus, carro, e outras pessoas que vão levar, né? Tomara que não leve, tomara que fique imune àquela região. Mas no calor ele prolifera menos. Lá nos países frios, começou na China no mês de dezembro, em janeiro, na Coreia do Sul em janeiro, fevereiro, época que eu estive lá uma vez, é 0 grau, muito frio, muito propício. Depois pulou para a Itália, estava muito gelo, muita neve, França, ali Espanha, aquela região que está muito fria. E agora, se o frio chegar no Brasil e aumentar o novo coronavírus, poderá ter muita morte, não é? As igrejas estão preocupadas. O mundo político não estava preparado, o mundo da economia não estava preparado, o mundo da ciência não estava preparado. Uma simples gripe está matando muita gente e aterrorizando o mundo. O mundo religioso das igrejas cristãs não estavam preparados, né? Não tinha todo mundo no grupo do WhatsApp, não faziam cultos online, às vezes os pastores exigiam presenciais, porque achava que ali é melhor da pessoa compreender, prestar atenção, ter aquele compromisso de frequentar a igreja. Então não fazia o culto online, agora está fazendo, tem a emergência, está fazendo online. Então é muito bom para as igrejas estão com uma necessidade grande, enorme, até porque tenho recebido muito e-mails de igrejas filiadas conosco, que pagam aluguéis. A metade das igrejas do Brasil pagam aluguéis, até mesmo aqui em Tuiutaba, né? Aqui em Tuiutaba deve ter umas 300 igrejas de todas as denominações, que dessas 300, eu creio que 1/3 só, 100 igrejas que têm prédio próprio, que não paga aluguel. Eu creio que apenas essa quantidade, esse índice percentual não pagam. Então as igrejas, elas estão sufocadas, os aluguéis estão vencendo. Começou a entrar uma lei do aluguel lá em Brasília, para não pagar aluguel durante esses 2, 3 meses da pandemia, até que volte, né, a nova circulação normal nas igrejas, no comércio, na indústria, nas fábricas, na prestação de serviço. Então parece que está meio emperrada lá no Senado, mas está para ser assinada, e durante esses 2, 3 meses vão ficar sem pagar aluguel. Então pegou até as igrejas despreparadas, não tinha uma reserva de caixa para pagar aluguel durante 2, 3 meses, não tinha WhatsApp dos seus membros todos, não sabia como é que é, não tentavam fazer nenhuma reunião online. Muitas vezes os pastores até com ciúmes dos membros, dos fiéis, porque se ficar em casa hoje, amanhã, começa a acostumar a ficar em casa e perde a frequência da igreja, e esfriam na fé, ou vai para outra igreja. Então parece que a igreja não estava preparada para isso, ela não estava preparada para ver, né, os seus fiéis 30 dias, 60 dias ali fora dos seus templos. E como presidente de convenção e do Conselho Federal do Pastor, como já disciplinei muitas igrejas que estavam colocando heresias dentro delas, e excluímos do nosso quadro de rol da convenção e também do quadro de rol de pastores, nós excluímos muitos pastores que estavam usando estelionato da fé, extorsão psicológica, que estavam usando heresias, idolatrias, excesso de recursos didáticos dentro da igreja. Para quê? Para poder prender o membro, amarrar o membro, ficar com o membro ali, não deixar ele sair para outra igreja, tentar extorquir
financeiramente um membro, cobrando dízimo de 20%, 30%. Eu, como pastor da convenção, tenho ouvido muita sujeira dentro de algumas pouquíssimas igrejas cristãs aqui no Brasil. Temos ouvido, temos chamado os pastores a atenção deles, temos corrigido, temos disciplinados. Muitos têm deixado esses excessos de lado e voltado à sã doutrina. Então eu sei que muitas vezes esses determinados pastores não tinham interesse de ficarem com os membros, com os fiéis em casa. Eles queriam os fiéis ali todo domingo na sua igreja, ou 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, ou todos os dias na sua igreja ali, ou cedo, à tarde ou à noite. Infelizmente, a igreja, uma parte dela, tem algumas pessoas dentro de 12 discípulos, tinha um que traiu o Senhor Jesus. Na parte aqui da igreja também, dentre 12 igrejas, às vezes acontecia de ter uma outra aqui, outra ali, que não estava vivendo a sã doutrina dentro da sua igreja, que estava pastoreando mais com a intenção de arrecadar fundo, arrecadar patrimônio, às vezes para comprar avião, às vezes para comprar fazenda, às vezes para comprar mansão que tem banheiro de ouro, às vezes muita coisa fora do normal. Por isso não estavam preparados, não é? Conversei com um pastor agora semana passada, ele falou: pastor Omar, a minha igreja tem 500 membros, 50 obreiros, e 450 vão esses 60 dias, daí mais 60 dias são outros 450, aqueles 450 já não vão, e vai fazendo aquele rodízio, aquela mutação. É uma igreja rotatória. Ele falou que até mesmo dentre os membros, esse mês tem 50 membros, o mês que vem saem 5 e entra 5 novos, e vai fazendo aquela giratória também. E aí ele falou que não estava preparado, agora está tendo dificuldade de fazer o culto online, de fazer o culto pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e está me dizendo que tem algumas igrejas que pagam aluguéis que já venceu, que vai ter que devolver, aluguel da casa pastoral, despesa com gasolina, muita coisa assim. Então pegou muito as igrejas preparadas, às vezes até algumas têm até boas intenções, mas estavam despreparadas, e agora está perdendo membro está esfriando, membro está saindo da fé, membro está voltando para o caminho antigo do Egito, membro está voltando para o pecado, está aquele sufoco. Tem pastor que ama muito as suas ovelhas, grande parte deles, maior parte deles, eles estão chorando, jejuando, visitando, correndo atrás, mesmo sem poder. Não é? Ontem mesmo, domingo, o pastor de uma determinada denominação foi levar a Santa Ceia na casa de uma membra que é familiar da minha esposa, e eles estavam me contando, né? A família estava me contando depois que passou o fato. Falei: está certo, ele está com ciúme, embora visitar na casa está desobedecendo distanciamento social, mas às vezes foi rápido, pá, no portão, para aqui, para ali, não é? Orou, deu a Santa Ceia e tal. Se a pessoa tiver com o desejo de doar, de entregar o dízimo de Deus nas mãos do pastor, que tem as despesas, aluguel da igreja, água, luz, telefone, gasolina, despesa com o carro pastoral, com a casa pastoral, é lícito, é bíblico que a igreja receba o dízimo e oferta dos seus fiéis, porque o Brasil, a lei proíbe a prefeitura doar um dinheiro para a igreja, só pode doar para obras sociais. Então a igreja, se quiser fazer uma obra social, tem que tirar um outro CNPJ, arrumar um outro ponto, e ir lá na prefeitura, pegar 5 mil, 10 mil, 20 mil, o que tiver na prefeitura, pegar no estado, pegar de Brasília, para obras sociais. Mais dinheiro para a igreja, o poder público não pode doar, né? E a igreja sobrevive de doações dos fiéis, para manter essas despesas, não é isso? Então é muito importante, você internauta, você que está nos assistindo, nós estamos aqui na Faculdade Gospel, na sede mundial, em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Você tendo interesse
você ganhou no decorrer dessa live. Eu já falei várias vezes que nós estamos doando hoje, agora, enquanto durar a quarentena. Se a quarentena durar até o dia 30 de abril, até o dia 15 de maio, tanto que ela durar. No período da quarentena, o Seminário Gospel está fazendo doação do curso de pastor e o bacharel em teologia. Nós nunca tínhamos doado curso de pastor ou bacharel em teologia. Ele custa 3 mil, 4 mil, o custo é caro, a equipe, o pessoal, os trabalhadores aqui da organização, correio é caro. Nós já tínhamos doado o e-book, básico, médio, mas nós estamos vendo que o povo está muito em casa e o povo tem que aproveitar esse tempo precioso. Em tudo dai graças, dai graça pelo tempo que está em casa, pela comunhão que você está tendo com a sua família. Então você pode aproveitar esse tempo e estudar o curso bacharel em teologia. Você que já fez medicina, direito, você que é uma autoridade, um militar, um político, você que é um educador, você pode fazer o bacharel em teologia. É um curso muito bom. O curso de pastor, você, mas não tem vocação ainda, não estou preparado, pode fazer. Amanhã ou depois Deus chama, ou no decorrer do estudo, você vai sentir a grandeza e o amor do Senhor Jesus Cristo, e vai querer ser um colaborador e um sócio do Senhor Jesus Cristo, nessa missão tão bonita, que é de evangelizar, discipular, formar obreiros, apacentar, construir igrejas. Então você pode estudar, vai te evoluir espiritualmente, vai abrir os seus olhos espirituais, vai fazer você compreender. É porque a igreja é isto. A igreja aqui, toda a igreja, até mesmo as heréticas, elas falam que as pessoas têm a alma, tem um espírito que é a parte imortal do ser humano. A igreja cristã é isso que fala. A igreja cristã, ela olha aquele tanto de gente, 2.000 pessoas entrando nas covas, lá em Nova York, pelo novo coronavírus. A igreja cristã que olha pelos olhos espirituais, enxerga aquilo com grande remorso, com muito amor no coração. Por que não evangelizei antes de morrer? Por que não orei para Deus enviar naquele leito de dor o Espírito Santo, para o Espírito Santo convencer aquela alma que estava ali agonizando do pecado, e ele arrepender de seus pecados, e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e pedir perdão para os pecados, e ter o nome escrito no livro da vida. E agora a pessoa morreu e foi para o inferno, sem da salvação participar, e o seu espírito vai viver eternamente longe de Deus. Então é momento agora de você compreender as Escrituras e ter esse amor no espírito da pessoa. Você vai amar a eternidade da pessoa, você vai procurar evangelizar, discipular, porque a pessoa tem um espírito, e você que é cristão, você entende que ele tem um espírito, porque Deus te salvou, e o Espírito Santo entrou em você, e você recebeu sabedoria e conhecimento espiritual, e você recebeu o dom da fé, e você recebeu o dom da evangelização, a vocação de discipular, a vocação de formar obreiros. Então você tem que fazer o curso. O saber não ocupa lugar. Você, com esse curso, você poderá ser muito mais útil na obra de Deus do que você já está sendo. Sei que tem muita gente me assistindo, velhos na fé, que já fizeram vários cursos, que já fundaram várias igrejas, que já ganharam milhões de almas, que já batizaram muitas pessoas. Sei que tem muita gente me assistindo, mas eu te aconselho, pode fazer também. Vai te melhorar, alguma coisa vai te acrescentar. Eu sei que você tem espaço muito grande de sabedoria de Deus, mas tem ainda espaço que pode compreender mais alguma coisa, se reciclar nessa fase do meio social que estamos vivendo, que é muito grande, nessa fase profética que estamos vivendo. Eu não te disse que pegou até eu despreparado? A hora que eu vi começando a morrer, eu pensei, a profecia está na Bíblia, é por Deus, é de Deus, vamos orar para continuar. Mas eu estou assustando, que está morrendo muita gente. Os Estados Unidos, que queria ser o primeiro país do mundo, né?
em tecnologia, em medicina, em armamento, em tudo, em sociedade, mas também agora está sendo o primeiro país do mundo em mortandade, em óbito, consequência do novo coronavírus. Então me assustou, me surpreendeu esse novo coronavírus. Aí, lendo a Bíblia, meditando, não, concordei, está normal, está muito, está deixando o povo agonizado, está muito mesmo a morte, mas está normal, e está no projeto de Deus, e nós, a igreja viva, que entende da Bíblia sagrada e pura, estamos sabendo que está normal. Aqueles que estudam o Alcorão, que estudam os livros do Buda, Shintoísmo, as religiões orientais, eles estão voando, estão perdidos no meio do tiroteio, porque nada disso tem lá nos livros deles. São coisas fantásticas. Isso para nós são coisas bíblicas e normais. E lá no Apocalipse você sabe que vai morrer 1/3 da população da terra por peste, e outro mais 1/3 por câncer solar, da radiação que vem, porque agora, né, a radiação está chegando do Sol à Terra, os raios ultravioletas estão furando as camadas de ozônio, e lá no tempo da grande tribulação. Agora, aquela conta que nós fizemos, que supondo que o arrebatamento fosse hoje, 8 bilhões de pessoas tem hoje na face da Terra, 5% só serão salvas, na média da estatística, da teologia, levando em consideração o cristianismo de todas as igrejas. Uai, pastor Amar, só da igreja cristã que vai ser arrebatada? Só as outras igrejas heréticas, igrejas satânicas, igrejas idólatras, igrejas de outros deuses com letras minúsculas, vãs, terrestres, não sabe nem o que é arrebatamento, nem não conhece o Cristo. Como é que eles serão arrebatados? Então 5% dão 400 milhões, 10% de inocentes dos 800 milhões dão 800 milhões, dão 1 bilhão e 200 milhões. Tira de 8 bilhões, tira 1 bilhão e 200 milhões, vai ficar 6 bilhões e 800 milhões. Esses ficarão na terra, sem a evangelização, né? E aqui vão viver, a grande tribulação vai matar quase todos, um pequeno rebanho de judeus vão entrar no milênio, e assim depois o milênio vai ter mais 22 bilhões no final dele, durante a quarta guerra mundial, que será após o milênio, de 1 a 6 meses, cair fogo do céu e derrorar esses bandidos, e depois ressuscitar todo o ímpio que já caiu no inferno, para lá no final do lago de fogo, no final, receber o juízo final. Então todo esse encadeamento da escatologia você vai aprender agora, durante o período da quarentena, porque você está ganhando o curso de formação de pastor e o curso de bacharel em teologia. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos continuar orando por você todos os dias. E ore para aqueles que estão morrendo em agonia lá na UTI, no novo coronavírus, e também por consequência de outras doenças ou de acidentes. Ore para Deus considerar aquelas pessoas como ladrão da cruz e salvá-los. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima live. Compartilhe essa live para todas as pessoas da sua cidade e fala que eles também estão ganhando. Quem ligar aqui ganha a bolsa desses cursos. 0800 777 2050, seminariogospel.com.br. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado.